30 anos atrás, um dos protagonistas da Guerra Fria deixava de existir. Parecia inimaginável, mas aconteceu. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu. E esse é o tema do Vogalizando a História de hoje. Uma vinheta reestruturando a economia. Motivo de alegrias para alguns e de desolação para outros. No dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir, depois que o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, fez um discurso renunciando ao seu cargo. Mas até isso acontecer, muita água rolou. A União Soviética foi formada em 1922 e era composta por uma série de federações. É errado a gente pensar que o que era a União Soviética é o que hoje é a Rússia. Não, senhor. O que aconteceu depois do fim da União Soviética é que a Rússia assumiu a maioria dos compromissos internacionais da União Soviética, como assento no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Mas a Rússia não é o que era a União Soviética. A Rússia fez parte da União Soviética. Ao todo, eram 15 repúblicas soviéticas, ou seja, 15 repúblicas que eram governadas por conselhos de trabalhadores chamados sovietes. Caso tu não saiba o que é um soviete ou um soviético, confere nesse vídeo bem aqui, quando a gente já explicou a história dos sovietes e como que eles chegaram ao poder. Essas repúblicas foram formadas em várias regiões do Império Russo, como na própria Rússia, na Ucrânia, no Cazaquistão e em outros lugares também. Outro dia a gente pode falar sobre a formação da União Soviética, mas hoje ainda não é esse dia. O que é importante a gente saber é que desde a sua formação, a política soviética teve como base uma orientação socialista, com um governo autoritário e cheio de perseguições políticas e campos de trabalho forçado. Algumas das suas reformas causaram fome, que mataram milhões de pessoas, e provavelmente o seu líder mais infame é o Joseph Stalin, que estava no comando da União Soviética quando teve início a Guerra Fria. O Stalin chegou ao poder na União Soviética no final da década de 1920 e ficou lá até a sua morte, em 1953. O cara foi uma das mais importantes figuras no combate ao nazismo, mas ele percebeu que depois da Segunda Guerra Mundial havia uma grande divisão política no leste europeu. O cara se aproveitou dessa fragilidade e colocou esses países sob a sua esfera de influência. Não havia eleições livres em países como a Polônia, a Hungria e a Tchecoslováquia, por exemplo. Todos eles eram estados que estavam sob controle indireto da União Soviética. A nação que se contrapunha à União Soviética era os Estados Unidos, onde se vivia um estilo de vida completamente diferente, uma economia diferente, uma forma política diferente. Só que os caras sabiam dessa influência que a União Soviética tinha no leste europeu e também sabia que o exército dos caras era gigantesco e que eles já tinham testado com sucesso uma bomba nuclear. Então estavam cientes que a União Soviética era um inimigo à altura naquele momento. Com a morte do Stalin em 1953, o próximo líder soviético notável foi o Nikita Khrushchev, que começou uma série de reformas que deixaram o cara bem popular durante a década de 1950. Ele denunciou as perseguições do Stalin e condenou as ações do cara. E nos seus discursos, ele defendia uma União Soviética menos repressiva. Só que quando os países que estavam sob a influência soviética tomavam alguma decisão que não era do agrado do Nikita, o cara respondia com a mesma intensidade que o seu antecessor. Foi durante a era Khrushchev que as maiores tensões da Guerra Fria aconteceram, como a crise dos mísseis de Cuba e a crise de Berlim em 1961, que foi uma consequência direta da construção do Muro de Berlim, que também aconteceu durante a gestão do cara. Mas esse também foi um período em que a União Soviética mostrou que não estava no jogo para brincadeira. Os soviéticos deram uma camaçada de pau nos Estados Unidos durante a corrida espacial. E embora os Estados Unidos quem tenham conseguido o objetivo principal dessa corrida, que foi chegar à Lua, todos os avanços anteriores tinham sido feitos primeiramente pelos soviéticos. Foram os caras que levaram pela primeira vez um satélite artificial para a órbita e colocaram um ser humano lá também. Foi durante a gestão do Khrushchev que a Tsar, a arma nuclear mais poderosa já feita, foi testada. Mas conforme foi chegando na década de 1960, o cara foi perdendo a sua popularidade. A gente não pode pensar que haviam eleições diretas para escolher o líder da União Soviética. O chefe de governo era o secretário-geral do Partido Comunista, o único partido que estava na legalidade.
E a escolha desse líder acontecia dentro do partido. Só que os líderes do partido começaram a achar que o Khrushchev era inapto para o cargo que ele exercia. Ele então é retirado do cargo em outubro de 1964 e é substituído por uma das figuras mais intimidadoras da Guerra Fria, o Leonid Brezhnev. Ele já era atuante na política soviética e já tinha sido até o líder do Soviete Supremo, que é o equivalente ao chefe de Estado da União Soviética. Mas Brezhnev e Khrushchev tinham focos completamente diferentes e muitos dos projetos que foram abraçados pelo Khrushchev foram abandonados pelo Brezhnev. Como, por exemplo, o projeto espacial. O Brezhnev focou seu governo na indústria soviética e também na militarização do país, fazendo a União Soviética naquela época ter, provavelmente, o maior exército do mundo no momento. Ele era considerado um cara mais maduro que o Khrushchev, mais centrado, mais confiável e conseguiu se manter no poder por 18 anos, que muitos atribuem ter sido os mais tranquilos da história da União Soviética. Se percebeu um crescimento econômico no país no final da década de 1960 e uma estabilização nas relações com os Estados Unidos, diminuindo aquela tensão proveniente da Guerra Fria. Isso não quer dizer que a União Soviética saiu fora do jogo político, não senhor. O cara apoiou o Vietnã do Norte, por exemplo, na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. E os movimentos de independência na África, que tinham uma inclinação para o socialismo, foram apoiados financeiramente e militarmente pelo cara também. Ele foi um grande defensor do socialismo, fazendo elogios à figura do Joseph Stalin, e acreditava que, além de ter que financiar a ascensão do socialismo em novos países, teria que manter o socialismo acontecendo naqueles países que estavam sob a influência soviética. Na visão dele, as ameaças ao socialismo deveriam ter sido combatidas, como foi possível ver em 1968, na Primavera de Praga, quando o Alexander Dubček propôs uma série de reformas que desagradaram o governo soviético. O que o Brezhnev fez foi acionar o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar de países socialistas do leste europeu, e fazer com que essa aliança invadisse a Tchecoslováquia, para evitar que essas mudanças acontecessem, como uma liberdade de imprensa e de expressão e a descentralização do poder político. Esse direito que a União Soviética achava que tinha de intervir nos países onde o socialismo estava ameaçado foi conhecido como Doutrina Brezhnev. Um outro evento que marcou a interferência da União Soviética na política de um outro país foi a Guerra do Afeganistão, que começou em 1979, depois que tropas soviéticas foram enviadas para o Afeganistão para manter o governo socialista do país. Essa foi uma das guerras mais polêmicas da Guerra Fria e por vezes ela é chamada de Vietnã Soviético, por ser considerada uma guerra impossível de ser vencida e por manchar a imagem do país internacionalmente. Veja bem, a invasão ao Afeganistão foi o principal motivo para o boicote das Olimpíadas de 1980, que aconteceram em Moscou. A propósito, o início dessa década pode ser considerado também o momento em que a União Soviética começou a descer a ladeira. No final da década de 1970, as tensões entre soviéticos e americanos voltaram a ficar altas, e até com a China, parceira soviética de ideologia socialista, deu uma esfriada nas relações. Nesse momento, um dos maiores parceiros da União Soviética era a Alemanha Oriental, que na época era liderada por esse cara aqui, o Erich Honecker, que tu já deve ter visto nessa outra imagem aqui com o Brezhnev, que foi grafitado no muro de Berlim com a frase: "Meu Deus, me ajuda a sobreviver a esse amor mortal." As conquistas diplomáticas do Brezhnev, que tinham sido importantes para o período, logo deram lugar a tropas de farpas com outros líderes importantes do momento, como a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que uma vez chegou a falar que a União Soviética era um império do mal. A tranquilidade do governo do cara foi substituída por uma crise econômica, agravada pela falta de perspectiva do povo soviético, que não tinha lá muita confiança no governo, principalmente por conta da alta corrupção e do enriquecimento do alto escalão do Partido Comunista. O Brezhnev era um cara resistente às mudanças e aparecia pouco em público. Mesmo assim, ele teve o segundo governo mais longo da história da União Soviética, só perdendo para os mais de 20 anos de governo do Joseph Stalin. Em 1980, o cara estava cheio de problemas de saúde, tinha mais de 70 anos e já não governava mais na prática. Mas a era Brezhnev só terminou oficialmente em 1982, com a morte do cara. Seu governo foi marcado pelo autoritarismo e pela estagnação, mas até hoje ele é considerado uma das figuras mais importantes da história soviética. Há quem compare as cenas do seu funeral com a União Soviética no seu leito de morte.
No início da década de 1980, os soviéticos estavam gastando muita grana com a guerra do Afeganistão e ela estava custando muitas vidas, o que aumentou a impopularidade do governo. Crises políticas começaram a acontecer e havia a falta de uma liderança que guiasse a nação em direção ao progresso. É aí que as lideranças soviéticas acharam que uma boa escolha para assumir o cargo de secretário-geral do Partido Comunista seria do chefe da KGB, o Yuri Andropov. Mas pouco mais de um ano depois de governo, o cara morre. E o que fazem depois? Escolhem um outro velhão para substituir ele, o Konstantin Chernenko, que também morre. Os caras ficam escolhendo gente que tá pronta para morrer. Quem que é o mais velho aqui? Ele. Acontece que as lideranças soviéticas ainda estavam muito ligadas ao autoritarismo e lidavam com os problemas da União Soviética de uma maneira um pouco mais difícil do que eles precisavam realmente lidar. É buscando mudança na estrutura política da União Soviética que, em 1985, Mikhail Gorbachev assume o governo do país, quando tinha 54 anos de idade e era considerado muito jovem pelo alto escalão político do Partido Comunista. Inclusive, ele foi o único líder soviético que nasceu na União Soviética. Todos os outros tinham nascido antes de 1922. Esse é o cara que mudou de vez como as coisas aconteciam por lá, principalmente por conta das reformas que ele propôs. Apesar de no começo ele ter dado um gás na guerra do Afeganistão para ver se a União Soviética ganhava ela de uma vez, assim que viu que aquilo não seria possível, ele autorizou o retorno das tropas. E em 1989, 4 anos depois de assumir o governo e 10 anos depois da guerra ter começado, já não haviam mais soviéticos no Afeganistão. Ele também trabalhou em uma aproximação com o Ocidente, se mostrando uma figura muito mais pública que os seus antecessores e também muito mais carismática. Em 1986, ele se encontrou na Islândia com o presidente americano Ronald Reagan, onde os dois discutiram sobre a corrida armamentista e falaram até em destruir os seus arsenais nucleares. E isso acabou não acontecendo, mas abriu mais espaço para um diálogo entre eles. O Reagan, que já tinha chamado os caras de Império do Mal e que uma vez declarou aberta a temporada de caça à União Soviética, agora já não achava que os caras eram tão maus assim. Aquela política de invadir países que se opunham ao socialismo foi abandonada. E o cara deu mais liberdade política aos países do leste europeu, que logo abriram novos partidos políticos e eleições livres foram feitas. As mudanças foram acontecendo em países como a Hungria e a Polônia, e o Gorbachev não interferiu na condução da política desses países. Em 1986, é lançada a Perestroika, uma reforma de reestruturação econômica que visava salvar a economia soviética do colapso. Os caras passaram a reduzir os gastos com o exército, cortaram verba de países aliados, como Cuba, por exemplo, e começaram a facilitar a entrada de produtos estrangeiros para aquecer a sua economia. Um dos eventos mais famosos dessa abertura econômica da União Soviética foi a inauguração do primeiro McDonald's em Moscou, em 1990. Que foi um fuzuê danado. Só que além da Perestroika, em 1986, um outro evento importante mudou para sempre a história da União Soviética, que foi o desastre na usina nuclear de Chernobyl. Uma explosão em um reator liberou quantidades enormes de radiação na atmosfera, contaminando regiões da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Por um período, a União Soviética não contou para ninguém que esse acidente tinha acontecido. E só contou porque, na verdade, uma usina na Suécia detectou aumento de radiação e pressionou os caras a dizer o que estava acontecendo. A demora do governo em tirar as pessoas de lá e a falta de transparência só levantou uma outra questão que já era grave na União Soviética: a falta de liberdade de expressão e de imprensa. Todos os meios de comunicação na União Soviética eram controlados pelo governo, o que fazia deles uma grande máquina de propaganda e não permitia de fato que o povo confiasse nos seus governantes. É aí que em 1988 é lançada a Glasnost, uma nova reforma que visava a transparência, dando liberdade de expressão e também de imprensa dentro da União Soviética. Só que nenhuma dessas duas reformas teve sucesso. Por mais que mundo afora elas tenham sido muito bem vistas, dentro da União Soviética elas só levaram pedrada. As pessoas mais conservadoras acreditavam que essas reformas estavam indo longe demais. E um dos seus grandes críticos foi o líder da Alemanha Oriental, o antigo aliado, Erich Honecker, que não adotou essas medidas e disse que na Alemanha Oriental ele não tinha o que reestruturar. Por lá, estava tudo certo. Outro crítico foi o político russo Boris Yeltsin, que dizia que as reformas estavam acontecendo de maneira muito lenta. De um lado, Gorbachev apanhava porque estava fazendo reformas demais, do outro, ele apanhava porque estava fazendo reformas de menos. A Glasnost, por permitir que agora as pessoas falassem mal do governo, trouxe à tona uma série de problemas da União Soviética.
ficaram nítidas várias diferenças culturais de povos que habitavam o país e conflitos internos que não poderiam ser combatidos pelo Gorbachev começaram a acontecer. O final da década de 1980 foi marcado por protestos dentro da União Soviética e fora dela, o Partido Comunista começou a perder eleições. Quando Lenin, lá na época da Revolução Russa de 1917, percebeu que os comunistas não venceriam as eleições, ele colocou os outros partidos na ilegalidade. Mas os ventos da mudança estavam acontecendo e o Gorbachev resolveu não nadar contra a maré. Ele permitiu que as mudanças fossem acontecendo, mesmo não concordando com muitas delas. Talvez o evento mais importante que marque essa mudança política no leste europeu seja a queda do Muro de Berlim, em 1989, que possibilitou que no ano seguinte a Alemanha se reunificasse. Se sabia que a Guerra Fria estava chegando ao fim, e por conta da sua participação nisso, o Gorbachev foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Mas em 1991, uma série de crises foram fatais para a União Soviética. O Boris Yeltsin, rival político do Gorbachev, foi eleito presidente da República Soviética Russa. E o cara conseguiu que o Congresso russo fizesse uma declaração de soberania da República Russa. Isso acalorou ainda mais as disputas do cara com o Gorbachev e ficou difícil de dizer nesse momento quem é que estava mandando mais. É aí que a gente chega no dia 19 de agosto de 1991, quando membros mais tradicionais do Partido Comunista, incluindo o vice-presidente do Gorbachev, o Yanayev, entram de tanque em Moscou e preparam uma tentativa de golpe para tirar o Gorbachev do poder. Os caras queriam parar as reformas, falaram que o Gorbachev não tinha mais condição de governar e que ele estava doente. Só que uma figura surge para salvar a pátria, clamando por democracia e pedindo apoio do povo e também dos militares. Esse cara era o Boris Yeltsin, que conseguiu apoio militar e popular e evitou que o golpe acontecesse derrubando o Gorbachev. Mas a vida nem sempre é um morango, e essa tentativa de golpe só aumentou a instabilidade dentro da União Soviética. O debate sobre independências dentro das repúblicas soviéticas já era frequente, mas foi no dia 24 de agosto que a União Soviética levou seu maior soco na cara, que foi a declaração de independência da Ucrânia. Nos meses seguintes, outras repúblicas soviéticas foram se declarando independentes também. Essas independências não aconteceram de repente. Elas foram fruto de um processo que já vinha acontecendo. E é aí que começam a surgir países como o Turcomenistão, Tajiquistão e o Quirguistão, por exemplo. Claro, já existiam povos turcomenos, tajiques e kirguizes, mas eles não estavam organizados dentro de um país. Não existiam como nação. É só depois do fim da União Soviética, em 1991, que esses países começam a surgir. Também não dá para pensar que a dissolução da União Soviética aconteceu de repente. Foi um processo longo e durante toda a década de 1980 o país se viu envolvido em crises que não conseguiu ser capaz de superar. No dia 25 de dezembro daquele ano, Mikhail Gorbachev faz o seu discurso renunciando ao poder e as notícias correm o mundo. A bandeira soviética é retirada e se vê uma ascensão da bandeira russa. Quem conduziu a política da Rússia nos anos seguintes foi o Boris Yeltsin, que foi presidente do país até 1999, marcando vários momentos constrangedores e gafes internacionais. O cara renunciou ao poder e quem assumiu logo em seguida foi o Vladimir Putin, uma das figuras mais importantes da política internacional atualmente. O Yeltsin morreu em 2007, de ataque cardíaco, mas o Gorbachev ainda está vivo. O cara tem 90 anos e é uma das figuras políticas mais impopulares da Rússia. Em 1996, ele tentou se eleger presidente e ganhou menos de 1% dos votos. Aqui no Ocidente, os feitos do cara para acabar com a Guerra Fria foram muito bem vistos. Mas lá na terra do cara, ele é considerado culpado por agravar uma crise política e também econômica. O fim da União Soviética promoveu vários debates no começo de 1992, principalmente sobre o que fazer com o armamento nuclear que os caras tinham. E outras crises na região ficaram mal resolvidas. Talvez o principal exemplo disso seja a Península da Crimeia, uma região disputada por russos e ucranianos que em 2014 a Rússia invadiu e anexou seu território. Atualmente, Rússia e Ucrânia continuam em momentos de tensão, com tropas russas posicionadas na fronteira do país. Mundo afora ainda se vê uma forte polarização política causada pela Guerra Fria, e a União Soviética ainda desperta pesadelos naquelas pessoas que têm medo que esse regime volte de repente. Da mesma maneira que o regime tem os seus críticos, ele também costuma atrair admiradores, que defendem o regime em toda e qualquer oportunidade. Até hoje, a gente consegue sentir os efeitos da Guerra Fria e da União Soviética na política internacional. O Vocalizando a História está encerrando as suas atividades em 2021, mas calma, no comecinho de janeiro a gente já está de volta.
A gente quer agradecer todo o apoio que a gente recebeu esse ano. Foram 125 mil inscritos aqui no YouTube, 8 milhões de visualizações, 50 mil plays no Spotify e 10 mil seguidores ali no Instagram também. Se tu não conhece o nosso trabalho fora do YouTube, corre lá para conhecer. A gente relembra que se tu quiser colaborar financeiramente para que a gente continue mantendo o nosso canal, pode fazer uma doação de qualquer valor através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e está aqui na descrição do vídeo. Caso tu queira colaborar através do PicPay, pode assinar um plano. É só procurar pelo Vogalizando a História lá no teu aplicativo. Esse foi um ano fantástico e a gente sabe que o melhor ainda está por vir e a gente se vê em 2022, contando novas e velhas histórias. Feliz Natal e Ano Novo. Um beijo. Vamos lá.